Olá pessoal! Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazerem uma máscara de proteção caseira rápida e fácil. Mas antes a gente precisa falar um pouquinho sobre o tecido. Tem gente perguntando se pode usar qualquer tecido e a resposta é não, não pode usar qualquer tecido. Por quê? O tecido que tem que ser usado é o 100% algodão devido à trama dele. A trama dele é bem juntinha. Se eu utilizar um outro tipo de tecido que tenha, por exemplo, lycra ou que tenha alguma outra coisa na composição que estique, quando você utilizar ele, vai esticar a trama. E aí o que vai acontecer? Vai formar um caminho para que o vírus passe ali pelo meio da máscara, então ela não vai ter eficácia. É por isso que pede o 100% algodão, um tecido plano, né? Ou então TNT, que também não tem trama e ele consegue ter uma eficácia um pouquinho melhor. Então vamos lá fazer a nossa? Para fazer a nossa máscara, vamos utilizar 2 retângulos. Aqui eu tenho 2 retângulos já cortados. Ele tem 18 centímetros por 20 centímetros e 2 retângulos menores. Aqui tem 4 centímetros e aqui tem 15 centímetros. E também 2 elásticos que eu cortei com 20 centímetros cada um. Pode ser aqui da largura que você tiver na sua casa, tá? Eu tenho esses de 3 milímetros, 3 ou 5 milímetros. Se você tiver um mais larguinho, não tem problema, pode usar também. Então, vamos à costura. Primeiro de tudo, nós vamos costurar a parte maior. Então, nós vamos fechar a parte de baixo e a parte de cima. E vamos deixar essas laterais aqui em aberto. Aqui, quem quiser até pode costurar a mão, não precisa nem ter máquina não, tá? Quem tem habilidade aí, vai passando aí uma costurinha com agulha mesmo. Eu passei uma costura ali, embaixo, e aí eu vou desvirar. Eu vou só dar uma passadinha nessas partes ali pra dar uma sentada um pouquinho melhor. E aí, depois que eu passei uma costura, desvirei e passei o ferro, se quiser, ainda pode vir e fazer um pesponto aqui, ainda pra sentar, mas eu achei que não tem necessidade. E aí, aqui vai ficar a partezinha aberta, certo? Eu vou dobrar ao meio e fazer uma marcação, um piquezinho aqui. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. E aí, com uma fita métrica ou com uma régua, aonde eu fiz essa marcação, eu vou fazer mais uma 3 centímetros pra cima dela e 3 centímetros para baixo, tá? Pode fazer com giz, pode fazer com tesoura direta, vou fazer aqui com a tesoura direta. Então, ali tá o meu piquezinho que eu fiz, coloquei ali e vou fazer só mais um piquezinho. E para baixo, mais 3 centímetros também. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, eu tenho 3 marcações de 3 centímetros a partir do centro aqui. O que eu vou fazer com essas marcações? Aqui eu tenho a do centro, aqui eu tenho, né, pra cima, no centro e aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar essa daqui pra cá e a de cima para baixo e vou alfinetar. Então, essa aqui, um alfinetinho. E a de cima para baixo. E vou alfinetar também. E pode fazer a mesma coisa. Ah, alfinete sem ponta. Você também comprou um alfinete sem ponta? Me contem aí. Certo? E vou fazer do outro lado a mesma coisa. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura prendendo essa lateral aqui. Então, ficou assim. E eu vou passar uma costura agora, só prendendo essa partezinha ali, certo? Vou costurar e já volto. Então, ficou dessa forma, né? Eu prendi ali a costura, ó, só prendi ali mesmo, dos 2 lados. E ela ficou desta forma assim, ó.
Então, agora a gente vai utilizar as nossas duas tirinhas. Ela tem, lembrando, 4 por 15. E a gente vai mais ou menos dobrar ela ao meio, não precisa fazer marcação nem nada. E vai vir aqui, ó, e colocar ela centralizando aqui. Então, vai sobrar um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cima e um pouquinho pra baixo. E vamos passar uma costura aqui. Então, fiz a costura aqui por cima. E aí, eu vou virar pra este lado. E ficou essa sobra aqui e esta sobra aqui. Eu vou virar nós aqui e eu vou passar uma costurinha aqui em cima também pra costurar ela dobrada. Pode ser ali só do tamanho do calcador mesmo, não tem problema. Como se estivesse fazendo uma barrinha, ó. E aí, sobrou essa parte aqui, você pode cortar fora, tá? Esse excesso de tecido. Embaixo, vamos fazer a mesma coisa. Aqui eu já costuro ele dobradinho. E vou cortar o excesso novamente. Agora eu venho, eu dou uma dobrinha aqui, certo? E aí eu dobro por cima da costura. Então, eu deixo como se fosse um túnel aqui. Se quiser, pode dobrar a parte de baixo e aí colocar o alfinete, mas eu vou fazer direto, tá? Não tem necessidade. E aí, ficou um túnelzinho. Você pode vir agora passar o elástico. Eu vou utilizar esse passador aqui, tá? Mas você pode usar até um alfinete de segurança, alguma coisa assim. Então, eu prendo ele. Vou inserir aqui. E vou puxar deste lado. E aí, eu vou amarrar, fazer um nozinho aqui. Porque quando eu for tirar, pode ser que com o tempo, com a lavagem, né, o elástico ele comece a ficar feio, ficar velho, desgastar. E aí eu só troco, substituo o elástico. Eu posso jogar até o nozinho aqui pra dentro, pra esconder ele melhor. Depois, se você quiser. E aí, você faz a mesma coisa no outro lado. Resultado final, então, nossa máscara ficou assim. Lembrando sobre a higienização, então faz a máscara ou façam as máscaras, se você tá fazendo aí para doação, e leva ela diretamente para lavar, tá? Com água, sabão, deixa de molho no cloro por 10 minutos, tá? Aí deixa secar ao sol e passa no ferro. Ela pode ser usada por até 2 horas, depois disso ela tem que ir de volta para higienização. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você tem alguma forma diferente de fazer a máscara, coloca aí nos comentários que eu vou adorar saber. Se cuidem e inscrevam-se aí no nosso canal para continuar acompanhando o nosso dia a dia do ateliê.